Fala pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu não vou conseguir fazer a nossa aula ao vivo, né, para o pessoal do grupo, vocês que estão fazendo parte do grupo de estudos, mas para não deixar vocês na mão, toda terça-feira a gente tem aqui feito os nossos encontros, eu vou gravar a aula e nós vamos mandar para vocês, tanto por e-mail, como disponibilizar o link no grupo, tá joia? Vou deixar lá no canal do YouTube. Então, eu estou gravando exclusivamente para o grupo de vocês. Então, vejam só o nosso compromisso em entregar o nosso conteúdo para vocês, tá certo? Lembrando que hoje a gente vai falar sobre é, prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Esse assunto ele diz respeito ao módulo 2 da CPA 10. No primeiro momento, a gente falou sobre o módulo 1, que é Sistema Financeiro Nacional, depois falamos no módulo 2 do Código de Distribuição de Produtos de Investimentos. E hoje, esse assunto de lavagem de dinheiro, que é um assunto que cai bastante na prova e tem bastante perguntas, e às vezes o pessoal dá umas enroscadas aí. Vamos tirar as dúvidas de vocês sobre este tema. Espero que vocês estejam gostando. Lembrando que o nosso propósito com esse estudo aqui é sempre levar vocês a passar na prova da CPA 10, estudando com conteúdo bom e conteúdo atualizado e gratuito, tá certo? Se você quer estudar de uma forma mais rápida, nós temos a opção, né, do curso gravado online, onde você pode agilizar os seus estudos e passar na prova em menos tempo, só que esse curso gravado é pago, porém, neste mês de Black Friday, a gente está fazendo uma oferta especial, primeiro para vocês que são aqui do grupo, tá certo? Na próxima semana, fiquem atentos que a gente vai estar divulgando essa oferta. Se você tem interesse, se você quer passar na CPA 10, se você quer buscar o sonho de trabalhar no mercado financeiro, se você quer uma certificação que te dá o acesso mais fácil, esse é o caminho. Você sabe que aqui você consegue passar porque você pode estudar de graça, certo? Você pode estudar até sozinho, se você quiser, ou olhando um vídeo aqui, um vídeo acolá no YouTube. Mas sempre estudar com a ajuda de um professor, com a ajuda de um mentor, traz mais resultados, tá? É isso que eu tenho tido experiência com meus alunos. Traz mais resultados no sentido de conseguir a aprovação efetivamente e a aprovação de forma mais rápida, porque quando você dá muita volta, você acaba perdendo tempo e tendo que fazer a prova por mais vezes. E nesse de fazer a prova mais vezes, você perde dinheiro e tempo, da mesma forma. Porque dinheiro, porque cada vez que você vai fazer a prova, tem que pagar uma nova inscrição. E tempo, porque você vai ter que se preparar de novo, ir lá, fazer a prova de novo. Então, para não passar por esse perrengue, você pode agilizar tudo isso fazendo o curso com a nossa mentoria, tá joia? Então, esses são os recados que eu quero deixar inicialmente para vocês, e já para não perder tempo, vou compartilhar aqui a nossa aula de hoje. O assunto de hoje, então, é sobre prevenção e lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, um tema do módulo 2 da unidade 3. Joia? Muito bem. Então, nós vamos aqui fazer a seguinte abordagem. Pensa comigo primeiro. O que é lavagem de dinheiro? Né? O próprio nome é muito incomum, né? Ou muito comum, mas a gente pensa, por lavagem de dinheiro, a gente pensa logo numa lavanderia ou numa máquina de lavar roupas, né? Mas por que tem deram esse nome para esse procedimento? Porque lá na década de 20, 1920, no século passado, existia na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, um traficante, um contraventor, um bandidão, né, chamado Al Capone. E ele comandava a máfia nos Estados Unidos naquela época e ganhava muito dinheiro vendendo drogas, armas e fazendo um monte de atrocidades contra a população naquele local. E a polícia, no seu encalço, acabou prendendo ele, né? Porque descobriu que o dinheiro que ele ganhava de forma ilícita não podia transitar facilmente pelos bancos da época e nem pelo sistema financeiro. Então ele descobriu uma forma de fazer com que o dinheiro que ele ganhava ilicitamente vendendo drogas
transitasse pelo comércio sem que a polícia percebesse. E, para isso, ele começou a comprar lavanderias de roupas. As lavanderias eram empresas de fachada que serviam para lavar o dinheiro sujo que ele ganhava vendendo drogas. Olha só que estratégia. E esse dinheiro passava, então, pela lavanderia e saía com aparência de dinheiro limpo, como se fosse um dinheiro proveniente das vendas de lavagem de roupas, que, na verdade, não tinha lavagem de roupas nenhuma, era só o nome lavanderia, né? E, a partir daí, esse homem foi preso nessa época e começaram a surgir, então, leis e legislações no mundo inteiro para combater esse tipo de crime, desde aquela época. E, por isso, foi dado o nome desse procedimento lavagem de dinheiro, que é nada mais, nada menos do que uma pessoa que oculta a natureza do dinheiro que ela ganha, ou seja, ela esconde a natureza por ser de natureza ilícita. Qualquer atividade ilícita, ou seja, qualquer dinheiro que uma pessoa ou uma empresa ganhe, que venha da venda de atividade ilícita, como, por exemplo, venda de drogas, armas, crimes, qualquer tipo de crime, isso é considerado lavagem de dinheiro, ou seja, é o dinheiro que não pode transitar no mercado financeiro. E os bancos, eles têm regras para cumprir, têm leis para cumprir sobre isso. Então, a pessoa que comete este crime, né, ou ajuda a cometer esse crime, está sujeita às punições dessa legislação. A legislação, ela, apesar de ela ser antiga, né, a lei inicial que surgiu já em 98, né, então ela tem mais de 20 anos, agora em 2020 ela foi, vamos dizer assim, atualizada. Então surgiu mais uma circular do Bacen, tá? Em 2009 também, que veio substituir essa legislação aqui de 2009, né? E também surgiram agora outras circulares, tá? Que vieram para trazer novidades sobre esse assunto. Deixa eu tirar aqui o meu zap para não ficar com barulho. Mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Com relação à lavagem de dinheiro, ela é desenvolvida em 3 fases: a fase da colocação, da ocultação e da integração. E a prova normalmente quer saber o que são essas 3 fases. Então, para lembrar das 3 fases, tem que lembrá-las em ordem. Então, lembre da palavra COI, né? COI, colocação, ocultação e integração. A fase da colocação é a primeira fase, é a fase onde o dinheiro entra, vamos dizer assim, na corrente sanguínea dos bancos ou das empresas que também precisam se sujeitar à Lei 9.613 de 98, que é a lei contra a lavagem de dinheiro no Brasil, certo? Essa é a legislação válida até hoje. Essa legislação, quem tem que cumprir são os bancos, as imobiliárias, as joalherias, as administradoras de consórcio, ou seja, várias empresas que trabalham com dinheiro, com joias, com commodities e assim por diante. Então, não é só você fazer um depósito no banco que é caracterizado como colocação. Comprar um sítio, por exemplo, com dinheiro do crime também é. Enviar recursos ilícitos para uma conta no exterior também é considerado a fase da colocação. A segunda fase é a fase da ocultação, onde a pessoa que comete o crime tenta ludibriar a Polícia Federal, tentando fazer várias transferências do dinheiro que foi depositado inicialmente para várias contas diferentes em vários países, ou vários estados, ou várias cidades diferentes, para pessoas diferentes, para evitar que a polícia consiga rastrear o dinheiro ou descobrir a origem do dinheiro. Então, fazem transferências de valores pequenos, né? Geralmente para paraísos fiscais, né? Que são aquelas ilhas ou aqueles países que não têm restrição com relação à entrada de dinheiro ilícito, certo? Que não tem regras pertencentes e que combatam o crime de lavagem de dinheiro. Então, fazer câmbio de dinheiro do crime, né, para moedas de outros países, né, e mandar para outros países esse dinheiro também é ocultar o dinheiro sujo.
E a terceira fase, né? Então, não esqueça que a ordem é importante, né? 1, 2, 3. A terceira fase é a da integração, onde as empresas, então, os traficantes, os bandidos, fazem aquilo que o Al Capone fazia. Eles compram empresas de fachada com dinheiro do crime, vindo de contas do exterior, depois de passar pela fase da ocultação, e colocam essas empresas em nomes de laranjas, por exemplo, como eu falei das lavanderias, e essas empresas geram lucros falsos, balancetes falsos aí, para fazer esse dinheiro virar um dinheiro quente, digamos assim. Então, o dinheiro sujo acaba virando dinheiro limpo, tá? Essas são as 3 fases. Então, aqui, quem já baixou a apostila vai encontrar atividades, né? Sempre tem atividades. No curso, depois de cada vídeo, tem também atividade para ser feito e no final, sempre de cada módulo, tem um simulado para fazer. Então, sempre você vai construindo o seu conhecimento. Você lê a apostila, assiste o vídeo, faz a atividade e faz o simulado, certo? Isso tem que repetir esse processo várias vezes para você conseguir passar na prova. Muito bem. Para se detectar uma lavagem de dinheiro, ou a empresa, ou pessoas que estão lavando dinheiro dentro de uma instituição financeira, existem alguns indícios, ou seja, o cliente deixa rastros. Então, o gerente do banco, os gerentes de carteira, os gerentes de negócio, eles têm como uma de suas práticas diárias identificar esses procedimentos. E aqui eu vou comentar alguns deles com vocês. Por exemplo, situações relacionadas com operações em espécie, movimentações atípicas, ou seja, uma pessoa movimenta bastante dinheiro em espécie, mas ela não consegue provar de onde vem aquele dinheiro. Então, é uma situação estranha. E qual é o procedimento que os bancos têm que adotar? Eles têm que seguir essa legislação aqui e comunicar o órgão responsável pelo combate à lavagem de dinheiro no Brasil, que se chama COAF, que é o Conselho de Administração Financeira. Então, o banco vai identificar essas situações aqui e vai denunciar para o COAF. Outra situação muito comum são negociações com moeda estrangeira fora dos padrões, ou seja, valores muito elevados, uma moeda não muito comercializada, sem muita liquidez. Então, isso é indício de lavagem de dinheiro. Situações relacionadas com a identificação e qualificação dos clientes. Por exemplo, 2 pessoas, 2 homens ou 2 mulheres, aparentemente sem parentesco nenhum, vêm abrir uma conta na tua agência com o mesmo endereço, né? Uma situação não muito comum, tá certo? Isso deve ser investigado também. Situações relacionadas com movimentação de contas de depósito e pagamento em moeda nacional que digam respeito à movimentação incompatível com renda e patrimônio. Vocês sabem que para abrir uma conta no banco, você precisa comprovar renda, você precisa comprovar endereço, precisa comprovar, entregar o CPF, RG, certo? Para comprovar a sua identidade para o banco. Através da renda que você declara para o banco, você pode fazer uma determinada movimentação. Se você movimentar a mais, isso pode despertar curiosidade, né? Então, pode ser algo que você esteja, de repente, uma empresa, por exemplo, esteja sonegando dinheiro, isso não é crime de lavagem de dinheiro, é um crime fiscal, mas também você pode estar realmente cometendo um crime de lavagem de dinheiro. Então, o banco é responsável por identificar, por exemplo, a pessoa faz o cadastro e declara que ganha 5 mil por mês, mas movimenta na conta 50 mil. Entenderam? Tem um problema aí, não é verdade? Então, tem que ser investigado. Situações com operações de investimento no país, resgates com prejuízo, né? A pessoa toda hora fazendo resgates com prejuízo não é muito comum. Ou fazer operações de crédito simultâneas, várias operações de crédito simultâneas, também não é muito comum. Então, tudo que é incomum pode ser indício de lavagem de dinheiro. A missão do gerente do banco é identificar esses atos incomuns, situações incomuns e relatar. Não precisa se envolver, né? Situações relacionadas com o poder público, né? Doação de campanha, essas coisas. Grande número de cotas de consórcio, né? Empresas que compram ou pessoas que compram grande número de cotas de consórcio, isso também é suspeito.
Envolvimento com financiamento ao terror ou proliferação de armas de destruição em massa. Isso também é um problema, né? Transferências internacionais sem justificativa. Operações de crédito contratado no exterior sem motivo. Tá? Então, a prova pode cobrar de vocês situações como essa. Eles podem colocar algumas situações e pedir na prova se é ou se não é indício de lavagem de dinheiro. Então, lembra de uma coisa que sempre tem caído na prova. Sonegação fiscal não é crime de lavagem de dinheiro, é crime fiscal. Essa é uma que eles gostam de colocar na prova, né? As demais situações aqui que eu estou citando podem ser, por exemplo, remessa de lucros maior que o valor investido, mudança grande no padrão de vida, né? A pessoa fica ostentando, né, que tem um patrimônio, que tem uma renda, certo? De uma hora para outra, certo? Doações de campanha e regiões de fronteira também podem apresentar esse tipo de problema. Então, uma pergunta que eu gosto de trabalhar com os testes rápidos, que são chamados assim, porque eu coloquei eles ao longo da apostila, então você não precisa ficar esperando para primeiro ler todo o material, que é uma coisa às vezes cansativa, né? E daí fazer o simulado só no final. Então, com esses testinhos rápidos aqui, você já vai fazendo as questões ao longo dos estudos. Então, você dá aquela parada, e aí você já olha para a questão e você já imagina como ela pode cair na prova. Então, fica mais fácil de você estudar e mais fácil de entender, principalmente. Então, aqui eu coloquei assim, ó, qual das operações abaixo são indícios de lavagem de dinheiro? Eu coloquei 5 situações, tá? Então, esse tipo de questão é bastante cobrada, é difícil porque tem, olha só, 5 questões para serem analisadas, ambas podem estar certas ou erradas, e isso facilmente pode levar você ao erro, né? Então, prestem muita atenção, ó. Saques em espécie de conta que recebe depósitos por transferência eletrônica de várias origens de curto período de tempo, né? Então, esse aqui é suspeito, porque está fazendo saque em espécie, né? O que não é muito comum hoje, porque dá para fazer o Pix, né? Ou a TED, e em curto período de tempo. Carga e recarga de cartões pré-pagos seguidas imediatamente por saques em caixa eletrônicos, tá? Procedimento mais antigo, mas ainda é suspeito também. Ausência repetida de movimentação financeira em conta que anteriormente apresentava grande movimentação, também é suspeito. Investimentos significativos em produto de baixa rentabilidade e liquidez, também é suspeito, né? Todo mundo quer ganhar mais. E como é que a pessoa aceita investir num produto de baixa rentabilidade, né? Não é que não possa acontecer, mas é incomum. Oferecimento de lances muito próximo ao valor do bem em caso de consórcio. Então, todas são indícios aqui, tá? A letra C é a correta. Tá joia? De acordo, outra questão, para nós trabalharmos aqui. De acordo com as normas do Bacen e da CVM, considera-se um indício de lavagem de dinheiro a realização de transações. Mais uma nesse tipo, só que um pouco diferente, né? Aqui só tem 4 alternativas. Que tenham como uma das partes empresas de consultoria ou administradora de bens. Então, isso aqui não tem problema, né? Você fazer negócios com uma empresa de consultoria, está tudo certo. De valores superiores a 10 milhões, também não é indício, né? O valor não é indício, porque as empresas podem fazer negociações acima de 10 milhões. Agora, nas quais não se pode identificar o beneficiário final, essa sim é um indício de lavagem de dinheiro. Então, porque o beneficiário final é a pessoa que recebe o dinheiro, por exemplo, no exterior. Então, segundo o Banco Central, tem uma lei que obriga quem está mandando de identificar, de passar o nome, o endereço, CPF, tudo certinho. Entre empresas de um mesmo grupo empresarial, também uma situação normal que acontece, não é suspeito. O que é uma pessoa... Beleza? Então, aqui, como a gente está gravando hoje, eu não consigo, aqui, claro, responder perguntas. Vamos ficar para a próxima vez. Mas quem tiver perguntas, assistiu o vídeo e gostou, coloca lá no grupo, escreve lá no grupo. Se você também está gostando das questões e não sabe aonde que você busca,
lá no grupo vocês têm acesso aos bônus que a gente já deu esse ano, né? Que foram a apostila, foi aquele e-book com 150 questões, então teve o plano de aprovação que eu dei para vocês, então foram vários brindes que a gente já entregou para vocês gratuitamente. E com a apostila você pode acompanhar bastante coisa, né, dentro das nossas aulas. Então, uma pessoa politicamente exposta são pessoas que ocupam cargos públicos relevantes no Brasil nos últimos 5 anos, que ocuparam ou que estão ocupando atualmente. Seus familiares de primeiro grau, né, a esposa, o marido, os filhos, companheiros ou enteados, né, também são pessoas expostas. Então, quando uma pessoa com essas características for abrir uma conta no banco, o atendente do banco vai ter que preencher lá um relatório dizendo que essa pessoa é exposta politicamente. Tá, e o que acontece? Essa pessoa ela vai ser mais visada pelo banco, pelo COAF, ela vai ser mais fiscalizada. Por quê? Porque nós temos aí uma espécie de vulnerabilidade, né? Esse tipo de pessoas que ocupam cargos públicos estão geralmente mais facilmente expostos ao acometimento de crimes. E o que é, então, o COAF? O COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, certo? É um órgão do governo que opera junto ao Ministério da Justiça no combate à lavagem de dinheiro no Brasil. Como eu disse, não serve só aos bancos, mas sim para administradora de consórcio, cartão de crédito e imobiliárias. Quais são as competências do COAF? Bem, a principal competência é receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas, né? Essa é a principal, onde vocês encaminham essas ocorrências através dos indícios que vocês identificam, né? Vocês comunicam às autoridades competentes para abrir os processos cabíveis, no caso do conselho, certo? Concluir pela existência de crimes, então eles recebem, né? O COAF recebe as indicações das agências bancárias no Brasil e aí eles vão verificar se realmente cabe abrir um processo ou não. Coordenar e propor mecanismos de cooperação e troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate a esses crimes. É claro que o COAF faz muito bem isso, né? Tenta diminuir a lavagem de dinheiro no Brasil e também disciplina e aplica penas administrativas para as instituições. O que as instituições devem comunicar ao COAF? Transações em dinheiro, em espécie, acima de 50 mil. Pode ser TED também. Valores acima de 50 mil têm que ser comunicados num prazo de 24 horas por COAF. Tá? E valores acima de 2 mil se perceberem que é suspeita. Tá? Porque todo valor acima de 2 mil, quando for transacionado em espécie, o cliente precisa preencher um relatório, mas esse relatório ele fica arquivado no banco. Agora, quando for suspeito, o que é suspeito? Que se enquadrar num daqueles indícios que a gente leu agora há pouco, esse também deve ser comunicado ao COAF, ou que configure uma tentativa de burlar o sistema. Então, tem pessoas que não querem, tem às vezes 10 mil para depositar, ou 15 mil, 20 mil em dinheiro, e não querem depositar tudo numa vez só e ficam fracionando o depósito. Então, isso é uma tentativa de burlar o sistema, e isso também é passível de denúncia para o COAF, porque não se sabe por que a pessoa está fazendo aquilo. Pode ser simplesmente por medo, ou porque é desconhecimento, ou porque está sonegando, ou realmente tem algo para dizer, né? E também tem que ser comunicado, né, atos de pessoas que têm um relacionamento com terrorismo, tráfico e assim por diante. Na apostila que eu passei para vocês, também tem sempre alguns QR Codes, né? Aqui eu não coloquei o QR Code, mas coloquei o link, olha só. Esse link leva para um site do governo, onde fala sobre esse assunto. Então, se você quer saber mais, faça a leitura do QR Code aí, que ajuda muito nessa questão. Como evitar a lavagem de dinheiro no Brasil? Primeiro, fazer o procedimento que é obrigatório, todas as instituições têm que fazer o KYC, que é conheça seu cliente, é fazer o cadastro e manter ele atualizado, né? Entender quem é o cliente, onde ele mora, o que ele faz, como ele movimenta o dinheiro na conta, como ele pretende movimentar, né?
Obrigação também das instituições manter o registro das transações e atender os prazos do COAF. Quando a pessoa encerrar a conta no banco, tem que manter os arquivos por no mínimo 5 anos, né? De 5 a 10 anos, no mínimo 5, tá? E atualizar o cadastro no mínimo uma vez por ano. Aí eu fiz mais uma atividade aqui, que está presente aí na apostila, e essa atividade, ela nos mostra, né? Ela nos mostra aqui, ó, 10 questões. Então, é interessantíssimo vocês responderem, mesmo que ela não é em múltipla escolha, mas ela nos ajuda a entender melhor o conteúdo, como essa questão número 2 aqui, ó. Uma das atribuições do COAF é identificar atividades suspeitas, mas não aplicar multas, né? Por isso que ela é falsa, né? Aqui é um verdadeiro e falso, ele aplica multa sim. A número 7, ó, a Convenção de Viena é um tratado contra o tráfico lícito de entorpecentes. Olha só, isso aqui é uma pegadinha, né? Não existe o tráfico lícito, né? É o tráfico ilícito, por isso que ela é falsa, né? E essa Convenção de Viena é um tratado que existe entre os países, existe mesmo. 9. Para o Bacen, operações onde não se possa identificar o beneficiário final são normais. Não, elas não são normais. Então, está errado por isso. E uma das formas de evitar o crime de lavagem de dinheiro é manter os cadastros atualizados por, no máximo, 5 anos. Não, é por cada 12 meses, né? Então, aqui está invertido, tá? Por, no máximo, 12 meses. E arquivar os registros por 5 anos, no mínimo, tá? Por isso que são falsos. Então, é interessante a gente corrigir as falsas, pelo menos, para a gente saber por que elas estão falsas. E agora um teste rápido sobre uma questão dos valores que têm que ser comunicados ao COAF. Pelas normas do Bacen, a partir de 2018, as instituições financeiras devem comunicar ao COAF as operações ou proposta de operações de depósito em espécie, saques ou saque em espécie por meio de cartão pré-pago, de valor ou igual ou superior a 50 mil. Então, nós falamos agora há pouco e está aqui a resposta. Outra pergunta, com relação às comunicações ao COAF, devem ser comunicadas operações suspeitas, se igual ou maior que 2.000, sim. Operações de um mesmo conglomerado e suspeitas, igual ou acima de 10.000, sim. Acima de 2, na verdade. Operações não suspeitas de saque em espécie abaixo de 49.000. Então, essa aqui não. Só a 1 e a 2. Por quê? Se não são suspeitos, não precisa, até 50.000, não precisa comunicar. Como está abaixo de 50.000, não precisa fazer nada. Outra atividade de verdadeiro e falso, né? Essa 3 aqui, por exemplo, está falsa, né? Porque está falando da questão de atualizar o cadastro a cada 5 anos de novo, né? E essa aqui está falando que a esposa de um político influente, que atualmente exerce o cargo público, abriu conta em uma corretora e não deve ser considerado pessoa politicamente exposta. Deve sim, né? Porque é um político que está exercendo um cargo atualmente, e a esposa também é. Muito bem. Para finalizar, quais as punições para quem comete o crime de lavagem de dinheiro? Tá? Primeiro, tanto faz se a pessoa comete o crime ou se ela só ajudou, ocultando ou dissimulando a utilização de bens. A pena é a mesma, tá? Advertência, multa e prisão. São 3 penas possíveis, tá? Vamos se atentar aqui mais à multa e à prisão. A multa é em dinheiro, pecuniária quer dizer em dinheiro, tá? No dobro do valor da operação ou o dobro do lucro obtido. Então, se uma pessoa está traficando drogas e passar com uma carga de 1 milhão, que tem um lucro de 500 mil, ela pode ter uma pena de 2 milhões ou de 1 milhão, dependendo do que o juiz decidir, tá? E a prisão pode ser uma pena de 3 a 10 anos, aí também é o juiz que vai decidir. Um detalhe importante aqui, para vocês prestarem atenção, é que se a pessoa colaborar com a justiça, ou seja, fizer uma delação premiada, vai haver uma redução da pena, ou pode haver uma redução da pena de 1 a 2/3, e é isso que cai na prova. Ou, se for reincidente, também ocorre um aumento na mesma proporção. Uma pergunta que pode cair na prova é mais ou menos assim, ó. Um cliente que movimenta quantias não compatíveis com a sua atividade
Caso seja descoberta e comprovada a ocorrência de lavagem de dinheiro, estará sujeito, segundo a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, à prisão e multa, né? Aqui faltou a questão da advertência, mas não está errado eu falar aqui prisão e multa. Não é apenas reclusão e não é apenas multa, né? Faltou a questão da advertência. Serviços comunitários não tem. Mais uma atividade, né, aqui, tá? Ó, aqui a 2, por exemplo. A pena para quem apenas ocultou ou dissimulou é reduzida. Não é reduzida. Ela é igual aos outros, tá? Se ocultou, dissimulou, cometeu crime, não interessa, é igual. E o fato de um cliente ter diversas contas em vários bancos, com movimentações significantes em dinheiro em espécie, não é indício de lavagem de dinheiro. É sim, é suspeito, porque não é muito normal, tá certo? Bem, pessoal, como não teve participação, interação, aí vai mais rápido, né? Então, fiz um vídeo aí para vocês sobre este conteúdo com várias questões. Vão estudando aí a partir desse material e quando a gente concluir o assunto do módulo 2, aí eu vou fazer um simuladão com vocês, um provão com vocês para testar os conhecimentos e depois eu também explico questão por questão como que funciona esse assunto. Beleza? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e um bom dia a todos. Tchau.